O nazismo. A Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Com o fim da guerra, a Alemanha deixou de ser um império. Guilherme II abdicou do trono e foi proclamado uma república nos moldes parlamentaristas, denominada República de Weimar, por causa da cidade na qual se organizou o novo regime. O governo instaurado foi responsável pela assinatura do Tratado de Paz. A Alemanha estava em uma situação desfavorável, pois foi considerada a culpada pela guerra e não tinha como negociar as cláusulas que lhe foram impostas. Os primeiros anos pós-guerra foram extremamente difíceis para o povo alemão e que precisava reconstruir o país e ainda pagar altas indenizações às nações vencedoras. A população insatisfeita com a situação criticava o governo republicano e o responsabilizava por todas as misérias. Movimentos de esquerda cresceram. Uma parte do Partido Social Democrata tentou tomar o poder. O movimento conhecido como espartaquista foi duramente reprimido e os líderes Rosa de Luxemburgo e Karl Liebknecht foram presos e assassinados. Os conservadores estavam preocupados com o crescimento desse tipo de movimento, pois temiam a tomada de poder pelos operários, como havia acontecido na Rússia. Em 1920 foi fundado o Partido Nazista. No mesmo ano, Adolf Hitler ingressou no partido e tornou-se um de seus líderes. Os nazistas criaram a Sturmbannführung, ou SA, Tropa de Assalto. Ela perseguia, investigava, intimidava, eliminava os militantes comunistas, anarquistas e socialistas. Atuava como os Camisas Negras, de Mussolini. Logo depois surgiu a SS, uma tropa de proteção a Hitler, composta por assassinos fiéis ao seu líder. A Alemanha enfrentava sérias crises econômicas que abalavam o regime liberal-democrático. Essa situação favoreceu a expansão de movimentos de esquerda pelo país, bem como os de extrema-direita. Em 1923, tropas francesas invadiram a região de Ruhr, na Alemanha. A ocupação foi estratégica, pois se tratava de uma região industrializada. Com essa invasão, a França reivindicava o pagamento das indenizações de guerra, que a Alemanha não estava cumprindo. A situação econômica alemã só piorava, uma vez que a inflação era altíssima e a moeda alemã estava muito desvalorizada. Tentando aproveitar-se da fragilidade econômica e das dificuldades políticas do país, Adolf Hitler, apoiado pelo Partido Nazista, pelos monarquistas e nacionalistas, tentou um golpe contra o governo republicano, o episódio Putsch de Munique, mas acabou preso, foi julgado e condenado a 5 anos de prisão, dos quais cumpriu apenas 9 meses. Os anos de 24 a 29 é a ascensão de Hitler. Com a publicação do livro Mein Kampf, Hitler se tornou uma figura conhecida na Alemanha, e sua obra teve uma boa aceitação. Entretanto, isso não foi suficiente para que ele chegasse ao poder naquele momento. Entre os anos de 24 e 29, com a ajuda norte-americana, a economia alemã voltou a crescer e a situação da população melhorou. Os Estados Unidos emprestaram dinheiro à Alemanha, que assim pôde pagar as dívidas de guerra e investir internamente. Essa sensível melhora foi o suficiente para as pessoas acreditarem no governo republicano e darem crédito a ele. Isso foi perceptível nas eleições de 24, quando o Partido Nazista teve pequena votação. Naquele ano, o Marechal Hindenburg foi eleito para a presidência da República. Durante esse período, Hitler continuou a liderança do Partido Nazista, esperando o melhor momento para tomar o poder. Com a crise de 29, a economia alemã vivenciou novamente os problemas da alta inflação e do desemprego. Os Estados Unidos, em crise, cortaram a ajuda financeira e passaram a cobrar o pagamento dos antigos empréstimos. O Partido Nazista se aproveitou da crise e da fragilidade do povo e passou a divulgar as ideias propostas por Hitler, canalizando o ódio alemão para as humilhações dos trabalhadores de paz e atribuindo os problemas econômicos à presença dos judeus no país.
A esquerda também aproveitou o momento e direcionou seu discurso contra o capitalismo. Os nazistas passaram a receber o apoio financeiro da alta burguesia, industriais e banqueiros, que temia o avanço socialista na Alemanha. No início dos anos 30, com uma votação mais expressiva, Hitler chegou ao poder como primeiro-ministro. Adolf Hitler como chanceler. O número de desempregados era alto e a crise econômica no país assustava trabalhadores e patrões. Os sindicatos, que antes tiveram muita presença entre os operários, não tinham mais tanta força, pois se mostravam incapazes de resolver o problema econômico alemão. No poder, Hitler e o Partido Nazista ganharam força e espaço no cenário político da Alemanha. Eles souberam aproveitar o momento e a fragilidade social. Em 1933, o prédio da Reichstag, parlamento alemão, foi incendiado e os comunistas acusados do crime. Diante das suspeitas, teve início uma série de prisões e perseguições a comunistas. Hitler manipulou informações sobre uma perigosa ameaça comunista e a Constituição foi anulada. Dessa forma, conseguiu centralizar o poder em suas mãos e instalar uma espécie de ditadura legal, já que o parlamento o autorizou a ter amplos poderes. Hitler promoveu na Alemanha a prática do expurgo. Judeus, democratas, comunistas e anarquistas ou opositores do Partido Nazista passaram a ser excluídos de cargos públicos. É dessa época também a instalação dos primeiros campos de concentração, locais criados pelo governo que funcionavam como uma espécie de prisão. As pessoas levadas para lá eram obrigadas a realizar trabalhos forçados, viviam em péssimas condições e acabavam, na maioria das vezes, sendo executadas por agentes do governo. Em 1933, Hitler criou a Gestapo, polícia política secreta, que tinha como objetivo investigar e perseguir todos os que faziam parte da oposição. Adolf Hitler tinha o apoio da burguesia e de vários setores da sociedade, mas ainda precisava do apoio do exército alemão, até então fiel ao presidente Hindenburg. Os militares não apoiavam a ação da SA, que crescera e nos anos de 1930 possuía muita força, contando com cerca de 2 milhões de soldados sob o comando de Ernst Röhm. O presidente, Marechal Hindenburg, temia que a SA subjugasse o exército alemão. Além disso, as suas ações pelas ruas começaram a ameaçar a autoridade de Hitler. Para resolver essas questões, Hitler promoveu um expurgo interno e, em 30 de junho de 1934, mandou prender e executar vários líderes da SA. Cerca de 3.000 pessoas acabaram mortas na ação que ficou conhecida como a Noite dos Longos Punhais. Em 1934, com a morte do presidente Marechal Hindenburg, Hitler passou a acumular 2 cargos, presidente e primeiro-ministro. Chegava ao fim a República de Weimar. Terceiro Reich. A palavra Reich em português significa império. Hitler instaurou o terceiro Reich alemão. O primeiro foi o Sacro Império Romano Germânico, com Otto I no século X. O segundo existiu de 1871 a 1918, com a unificação dos germanos em torno da Prússia, formando a Alemanha, e deixou de existir ao final da Primeira Guerra Mundial. Hitler buscava com esse nome o resgate do passado alemão de grandes vitórias e de potência europeia. Pela população, Hitler era chamado de Führer. Em 1935, o ódio aos judeus foi institucionalizado, com a publicação da Lei de Proteção do Sangue e da Honra Alemã. Além dela, foram instituídas a Lei de Bandeira do Reich e a Lei da Cidadania do Reich. Estas mais tarde foram conhecidas como Leis de Nuremberg. A Lei de Proteção do Sangue e da Honra Alemã era um conjunto de leis fascistas que estabelecia a segregação racial. Os judeus passaram a ser vistos como seres humanos, de segunda categoria. Casamentos entre judeus e alemães de origem estavam proibidos, e os judeus não poderiam contratar empregadas domésticas alemãs com menos de 45 anos de idade. A Lei de Cidadania do Reich também apresentou características racistas, pois negava aos judeus a cidadania alemã. Para legitimar seu governo, seu poder e suas ideias, Hitler, assim como Mussolini, empreendeu uma grande política de propaganda e de culto
ao líder. Desfiles militares, bandeiras do Reich por todos os locais, pronunciamentos ao público, saudações diante do Führer e a utilização de símbolos e imagens foram empregados em larga escala. A população passou a acreditar que o nazismo era o melhor governo para o povo alemão e que Hitler era a liderança perfeita. Podemos destacar aqui algumas características do nazismo: antissemitismo, valorização da teoria do espaço vital, militarismo, nacionalismo, unipartidarismo, enfraquecimento, supressão do legislativo, culto à personalidade, anticomunismo, totalitarismo, antiliberalismo.